nobre presidente do Legislativo, demais colegas vereadores, serventuários desta Casa de Leis, público presente e aos que nos acompanham através das mídias que dispomos aqui nesse espaço. Falar a respeito do mês de abril, o qual nós estamos pela metade já. E esse mês de abril é bastante cheio de datas comemorativas, não só datas históricas, mas datas de uma certa forma pitorescas até. Começando pelo próprio dia 1º, para nós aqui no Brasil, Dia da Mentira, originado lá na França, haja vista toca a mudança de calendário do juliano para gregoriano e assim por diante, e o povo não acreditou muito e ficou essa data marcada como Dia da Mentira. Para nós aqui no Brasil também, muitas coisas nós copiamos do velho continente europeu, sem dúvida. Dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. A própria Organização Mundial da Saúde destacou esse dia para com que o público em geral, para com que a humanidade se volte ao seu próprio tratamento, à sua própria saúde. Haja vista várias epidemias, haja vista várias situações que ocorreram a nível mundial, e essa data foi disposta assim no calendário como Dia Mundial da Saúde. Ainda no dia 7 de abril, nós temos o Dia do Jornalista. Quantos jornalistas nós temos aqui nas gêmeas do Iguaçu, no Vale do Iguaçu, que trabalham, que labutam nesta área? E essa data foi instituída em 1931, haja vista a morte do jornalista Líbero Badaró, muito conhecidíssimo quando foi na época, por seus inimigos políticos. Então, isso, a morte dele, o assassinato dele foi em 1830. E a instituição dessa data, 1931. Mais precisamente no dia 8 de abril, temos o Dia Mundial do Combate ao Câncer. Essa moléstia, esse mal grave que abate muitos de nossos colegas, muitos de nossos vizinhos, muitos de nossos familiares. Quem não teve algum familiar seu, algum conhecido ou algum parente seu molestado pelo câncer? Qual forma fosse o câncer, mas por quê? Porque para dar mais a atenção nesse sentido, essa data foi designada até para com que o próprio ser humano, o homem, a mulher, cuidem-se, e não só cuidem-se, mas como cuidem de seus filhos, de seus entes queridos, da sua prole, para com que não venham a ser afetados por algum câncer, ou mesmo que sejam afetados, que recebam tratamento assim definido, assim requerido para cada caso que for. Dia 13, nós temos o Dia do Hino Nacional. 13, Dia do Hino Nacional. Composto em 1831, naquela época ainda era considerado por D. Pedro I o hino da independência. Aquele hino da independência que nós conhecemos, na época ainda se cantava, tinha-se como o hino nacional, o hino da independência. A partir disso, a partir de 1822, depois a independência, é que foi intitulado o hino, no caso o hino nacional, composto pelo professor poeta Osório Duque Estrada, e a música instrumental, a parte instrumental, pelo maestro Francisco Manuel da Silva. Então, é o hino nacional que nós cantamos toda semana, quase que diariamente, em diversas escolas, diversas repartições públicas, data dessa época. Dia 13 ainda nós temos o Dia do Jovem. Nossa juventude
essa data foi assegurada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, na época, e que a juventude merece uma data especial para com que se veja todas as políticas públicas e educativas para a nossa juventude. O Brasil é composto por uma gama expressiva de jovens, na faixa para a ONU, é considerado jovem o cidadão entre os 16 até os 29, 30 anos, o cidadão é jovem ainda até os seus 30 anos, para as Nações Unidas. Então nós temos muitos jovens e não foge a regra aqui nas Gemas do Iguaçu. É lógico que com a diminuição do tamanho da família, a juventude também tende a diminuir, sem dúvida. Até porque famílias anteriormente eram bastante grandes, 8, 9, 10 filhos, e toda essa turma já avançou na idade, avançamos na idade, e a juventude veio, as novas famílias vieram com 1, com 2 filhos, basicamente. Mais adiante, no dia 18 de abril, nós temos o Dia Nacional do Livro Infantil. Quem não leu um livro infantil? Quem não lembra lá de todas do Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo, e todos os livros que publicados foram e que muitos de nós lemos nas escolas, que traziam várias historinhas para nós e contavam para nós, e isso é muito salutar. Por quê? Porque a criança aprende com os livros infantis, ela vai acabar gostando da leitura, vai acabar gostando da literatura, vai acabar gostando da língua portuguesa lendo, e ela só vai aprender realmente a língua portuguesa lendo, e procurando naquele livrinho ao lado seu, chamado Pai dos Burros, mas que não tem nada de Pai dos Burros, e sim é outro livro que nos indica, e muito, o chamado dicionário, Aurélio, como queiram chamá-lo. Então, claro que a leitura infantil, ela é, tanto para as crianças, como até inclusive para os adultos, é salutar, e ela nos faz recordar de várias histórias, o Saci Pererê, o Zé Carreiro e o Pedro Malazarte, a Emília, e assim por diante. Todas essas situações do Monteiro Lobato, que quem de nós não assistiu um Sítio do Pica-Pau Amarelo ou não leu um livro infantil do Monteiro Lobato. Dia 19, logo adiante, comemoramos o Dia do Índio. Esse que os nossos antepassados, os nossos colonizadores, os nossos bisavós ou avós encontraram essa terra povoada por índios, ou mesmo até o próprio Pedro Álvares Cabral, quando descobriu o Brasil, encontrou a grande população de indígenas, das diversas etnias indígenas, quando se deparou, quando aqui aportou, descobrindo o Brasil. E esse dia, 19 de abril, é comemorativo a esse povo, ao povo indígena. E também, no dia 19 de abril, nós temos o Dia do Exército. Exército Brasileiro, uma das Forças Armadas, as três, Exército, Marinha e Aeronáutica, Exército no chão, Aeronáutica no ar, Marinha no mar, a defesa da nossa pátria, a defesa do Brasil. Dia do Exército bastante comemorado em todos os rincões desse Brasil imenso, e é claro que nós temos e muito a agradecer ao Exército Brasileiro aqui, as Gêmeas do Iguaçu, principalmente, é claro, para o 5º BECOMB, Batalhão de Engenharia e Combate Blindado. Por quê? Porque inúmeras vezes nos deparamos com catástrofes, com situações em que o Exército nos socorreu, em que o Exército acabou socorrendo as duas cidades, tanto União da Vitória como Porto União. Então devemos muito ao Exército Brasileiro e devemos muito nessa data de 19 de abril. Mais adiante, dia 21 de abril, dia de Tiradentes.
Era tal apelido e era o exercício da profissão dele, era dentista, tirava dentes, sem dúvida. Joaquim José da Silva Xavier, ou seja, o mártir da Inconfidência Mineira, brigando no caso, pelas situações de liberdade, de fraternidade e assim por diante. E é tido também como o patrono das polícias militares e das polícias civis do Brasil todo. Quem não sabe, o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, é patrono das polícias militares e das polícias civis do Brasil. E findando, dia 22, comemoramos o descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral, com aquelas 3 caravelas e mais algumas embarcações, quando aqui aportou, com a Santa Maria, Pinta e Nina, um pouquinho relembrando de história, e deparou-se, é claro, com os indígenas, com as diversas etnias de índios, de indígenas, e aqui pediu para com que Pedro Vaz de Caminha escrevesse um relatório, redigisse um relatório para com que fosse enviado lá a coroa portuguesa. E assim nós fomos, digamos assim, blindados, não blindados, mas blindados com o descobrimento, com a nosso Brasil, que é colonizado pelos portugueses. Diversas situações houveram com os franceses, com os espanhóis, mas principalmente portugueses que aqui aportaram e aqui nos deixaram esse vasto Brasil, que temos muito a fazer, começando pela nossa rua, começando pelo nosso bairro, pelo nosso município. Era isso que eu tinha, presidente. Agradeço o espaço. Muito obrigado.